Olá, gente, meu nome é Leidiane Rodrigues e esse é mais um vídeo do nosso canal Palavra de Esperança Oficial, né? Hoje nós iremos tratar do tema ansiedade, né? Eu acredito que seja um mal que assole mais as mulheres do que os homens, né? Mas isso abrange todas as pessoas com certeza, né? Nós temos como texto básico o livro de Filipenses, o capítulo é o 4, o versículo 6 e 9. Viu? Tomem nota aí, Filipenses 4, o versículo 6 e 9, né? Leiamos, né? A palavra do Senhor diz assim, 6 e 9, a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Último verso, verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos orar. Soberano eterno Deus, Pai que está aí no céu, entramos na Tua presença, Senhor, clamando misericórdia e graça da Tua parte. Abre o nosso entendimento para que nós possamos entender o Teu Evangelho. Coloca essa palavra no nosso coração, mas principalmente faz com que nós possamos praticar as Tuas verdades bíblicas. Tudo isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Né? Então assim, gente, né? O texto de Paulo ele faz 3 orientações básicas, né, para a nossa vida. Mas antes disso, ele dá uma ordem, né? Lá no verso 6 ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então ele está ordenando. O quê? Né? Nós não devemos nos preocupar com coisa alguma da nossa vida, né? Nem as coisas de agora do presente, muito menos as coisas do porvir, né? Nós devemos sim focar nossa mente no que é bom, né? Mas ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, se nós andamos preocupados, nós vamos mudar o que na nossa vida, né? Lá em Mateus ele diz: se você pode mudar, acrescentar uma hora da sua vida, né? Você pode mudar alguma coisa? Não. Então, por que nós vamos andar ansiosos? Sabendo que eu sei que o cenário que nós vivemos hoje mexe muito com a nossa mente, a gente fica preocupado, né? Muita gente perdendo o emprego, muita gente morrendo, e a gente vive sim ansioso. Mas olha o que a palavra de Deus diz, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nós vamos poder mudar alguma coisa? Não, né? Então, o que fazer? Né? Aí lá vem as 3 aplicações práticas para a nossa vida. Vamos ver. Paulo, depois dessa ordem, ele nos dá uma alternativa. Vamos ler? Ele diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, quer dizer, no entanto, né? Além de vocês andar ansiosos, ao invés de vocês andar ansiosos, vocês façam o quê? Ele está dizendo: porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica em ações de graça. Então, ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Então, primeira lição prática para a nossa vida, nós devemos orar, colocar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas tribulações, né? Aquilo que está apertando no peito, né? Seja do trabalho, de um familiar nosso, ou mesmo nosso, né? A situação financeira, a situação amorosa, porque é Deus que tem. Aqui ninguém está dizendo, né? A palavra não está dizendo que Deus não conhece já as nossas petições. Conhece sim, mas Ele quer mais intimidade com seus filhos. Então, que nós que nós possamos ir até Deus em oração, né? E Ele diz assim: diante de Deus as vossas petições, nossos pedidos,
pela oração, pela súplica. Então, suplicar, chorar, clamar ao Senhor misericórdia, clamar por uma pessoa que está doente, né? Nós somos filhos, e os filhos são os que mais sabem pedir aos pais, né? Então, peça a Ele suplicando. E Ele, no final do verso, Ele diz, com ações de graça. Então, assim, nós devemos nos elevar ao Senhor em oração, pedindo, clamando, mas sendo grato. Sendo grato por quê? Né? Sendo grato porque Deus já fez muita coisa em nossa vida, né? É óbvio que Ele já transformou nossa vida verdadeiramente quando nos predestinou, quando nos chamou, quando nos vocacionou. Então, Deus já fez a maravilha da salvação em nossas vidas. Mas olha quantas coisas Deus já tem feito em nossa vida, né? Tanto na nossa saúde, como no nosso trabalho, com nossos filhos, na educação. Então, Deus sim já fez muita coisa por nós. Então, nós devemos sim ser gratos, né? Então, vamos lá, a segunda aplicação. Lá no verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, segunda aplicação prática para a nossa vida. Primeiro, nós temos que nos chegar ao Senhor em oração. E segundo, o nosso pensamento seja voltado para todas as coisas boas, né? Eu sei que em meio o cenário, né, essa pandemia que estamos vivendo, nós precisamos sim estar antenados, sabendo de notícias a respeito sobre o Covid-19. Eu sei que sim. No entanto, nós não podemos deixar que todo o nosso dia seja tomado para isso, né? Ouvir notícias ruins, seja no rádio, na internet, na TV. Então, assim, separe mais do seu dia para que você possa estar lendo a palavra de Deus, estudando, pesquisando, lendo um bom livro, né? Dedicando mais tempo à oração, que era algo que nós não tínhamos, né? Eu falo por mim, porque eu não... Então, a pandemia para mim não está mudando muita coisa, não. Porém, algo que você ia fazer fora e agora você tem que ficar em casa, reserve esse tempo para o Senhor, né? Com certeza, nossos pensamentos vão mudar. A gente não vai estar pensando mais em tanta calamidade, tantas pessoas que já morreram e tudo. Então, vamos focar no que é louvável. E o que a gente deve ocupar nosso pensamento? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Se alguma virtude há, seja isso que ocupa o nosso pensamento. Isso, assim diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Então, nós sabemos que quando a gente está nervoso, preocupado, quanto mais a gente se apega àquilo, mais a gente vai piorando. Então, assim, nós devemos nos preocupar. Claro, talvez não seja nem se preocupar, mas estar ali atento com o que está acontecendo, né? Porque a palavra por si, preocupação, já está dizendo, se ocupar antecipadamente do que ainda nem chegou, né? Então, assim, nós devemos sim, nós não sabemos que é fácil, viu? Eu sei, porque nós estamos vendo tudo isso, não é fácil, mas vamos cuidar mais do nosso marido, dos nossos filhos, dos pais, dos irmãos, dos nossos familiares, né? Cuidando, mais aprendendo algo junto, conversando. Com certeza nós vamos mudar nosso pensamento. E no verso 9 está registrada a nossa terceira aplicação para a nossa vida, né? O que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quem estava escrevendo essa carta é Paulo, né? Paulo plantou a igreja em Filipos, né? Ele foi preso. Enquanto preso, a igreja crescia e também passava por perseguições, não é isso? Enquanto ele estava preso, né, lembrando, né, que na época que ele estava preso, Paulo e Silas na prisão, nesse momento de tribulação, foi quando ele escreveu essa carta, né? Então, se deu essa carta nesse momento e ele estava enviando uma carta novamente, né? Porque o obreiro da igreja de Filipos, Epáfras, ele levou notícia até a prisão e estava levando suprimentos para Paulo, né? Algum valor, alguma coisa, ninguém sabe.
mas ele levou para Paulo para ajudá-lo durante aquele momento da prisão. E levou também notícias à igreja. E Paulo devolveu a carta, né, digamos assim, que é essa carta de Paulo aos Filipenses, sendo grato pelas provisões e fazendo algumas considerações. No caso, tá a consideração a respeito da ansiedade, das preocupações, né? E Paulo, no meio dessa tribulação, dessa quarentena que ele estava, que era na prisão, é a mesma que nós estamos hoje vivendo, né? É claro que totalmente diferente. No entanto, o que é que ele estava fazendo? Ele estava encorajando os irmãos, encorajando a igreja, né? Porque essa carta não é nada mais do que encorajamento para a igreja. Não andeis ociosos, nem preocupados, né? E assim, quando Paulo estava na prisão, o que foi que houve? Ele louvou, as cadeias se quebraram, Paulo e Silas na prisão. O carcereiro foi convertido, toda a sua casa. Então, Deus tem um propósito da nossa vida, né? Diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Com certeza, Deus tem um propósito, né? Então, vamos lá, assim, ao continuar do desenrolar da nossa terceira aplicação prática, né? Então, ele diz, o que aprendemos, ouvimos e vimos dele, que nós pratiquemos, né? Praticar, primeiro orar, depois pensar e depois praticar. Então, assim, nós devemos praticar. Praticar o quê? As boas obras, o exemplo de Paulo, né? O maior exemplo que nós devemos ter de Jesus Cristo. Mas veja o cenário que Paulo escreveu essa carta, né? É algo que é para nos encorajar como servos fiéis. Então, nós devemos, sim, praticar tudo aquilo que possa agradar a Deus, né? Eu fiz algumas colocações aqui que era para mim não esquecer, né? Tudo está no controle de Deus, então assim, nada fugiu do controle de Deus, nem naquela época com Paulo, né? Nem na época de hoje. Nós não podemos dar crédito ao inimigo, dizer que tudo que está acontecendo no mundo, foi o diabo, não, gente, nós sabemos que tudo está no controle de Deus, nada fugiu do controle dele. Se não é vontade dele, é permissão dele. Então assim, nós devemos crer nisso, né? Tudo que acontece tem um propósito. Nós não sabemos qual é, mas Deus conhece os seus propósitos, né? Mas Deus sabe, nós que não sabemos. É difícil tudo isso acontecer diante da nossa mentalidade humana, mas diante de Deus, que tudo é possível, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, né? Então nós devemos praticar, principalmente, a confiança no Senhor Jesus, né? Sabendo que Ele jamais vai nos abandonar, sabendo que Ele jamais abandonará seus filhos, e o nosso dever é orar, clamar a Ele em obediência, mudando de vida, né? Isso, eu coloquei uma consideração última aqui, assim, não devemos nos preocupar, andar ansiosos, e se ainda assim, e se ainda nós ficarmos ansiosos, né? Devemos orar, pedindo, clamando e sendo grato por tudo que Ele fez, tendo bons pensamentos e praticando tudo que seja agradável a Deus. E assim o Deus da paz será conosco, que é o que finaliza ali esse versículo 9, né? E o Deus da paz será convosco. Então, que nós possamos aplicar essas palavras nos nossos corações, que nós possamos usar verdadeiramente esse poder de Deus, que é a sua palavra, em nossas vidas, né? Não é fácil, gente, não é fácil, mas Deus transforma verdadeiramente as nossas vidas e transforma o nosso ser, os nossos pensamentos, fazendo que nós venhamos pensar em tudo que é agradável a Ele, e Ele vai barrar todas essas preocupações, todas essas aflições dos nossos pensamentos que acabam sendo ruins para o nosso corpo, para a nossa vida. Então, que Deus aplique essa palavra nos nossos corações. Vamos orar? Oremos. Soberano eterno Deus, Pai que está no céu, nós entramos na Tua presença, sendo grato, Senhor. Sendo grato, Senhor, pedindo, clamando, suplicando a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Faz com que nós venhamos a Ti em orações, diante das aflições, diante das tempestades que estamos vivendo, que nós possamos clamar a Ti, não só pedindo, mas também sendo grato, com ações de graça, Senhor, porque Tu és o Deus que transforma
vidas verdadeiramente. Sabemos que muitos vão morrer, sabendo, Senhor, que Tu está no controle de tudo, sabendo quantas pessoas, e nós somos gratos, quantas pessoas estão curadas do Covid-19, mas nós sabemos que tudo está no Teu controle. Abre o nosso entendimento para que nós possamos pensar bons pensamentos, tudo que agrade a Ti, mas principalmente aplica na nossa vida para que nós possamos praticar as Tuas verdades. Tudo isso eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.